É isso aí. E falando do Remo, a gente recebe aqui no GE na Rede pela primeira vez o Milton Campos, diretor de futebol do Clube do Remo. Ele que vem estando à frente desse trabalho no Leão aí para a temporada de 2018. Milton, seja muito bem-vindo ao GE na Rede. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem? E Jorge, tudo bem? Tudo bom, Milton? Prazer. Prazer é todo nosso. Milton, para começar aqui a entrevista, a gente quer saber como é que está esse planejamento do Remo para essa temporada de 2018? Vocês, nesse início de trabalho, estão conseguindo colocar em prática até aqui aquilo que vocês planejaram? Olha, eu quero dar uma boa tarde à turma do GE na Rede. Graças a Deus, Deus tem abençoado o trabalho. A gente fez um planejamento que iniciou com a rescisão dos atletas que estavam saindo. O Remo passa por um trabalho de resgate de credibilidade, principalmente lá fora. E os atletas que saem, eles levam a imagem do clube aqui. Então a gente chamou todo mundo, conseguiu, faltam daquele elenco remanescente apenas 2 atletas, que a gente ainda está conversando para acertar um valor. Depois disso, uma coisa que o torcedor do Remo já viu, já ouviu em diversas entrevistas nossas, executivo, depois o treinador, depois os jogadores, preparação, amistosos e tudo pronto para domingo, se Deus quiser, a gente fazer uma grande estreia contra o Bragantino. Quem são esses 2 jogadores que o Remo ainda negocia essa rescisão aí? O Ilailson e o Tsunami. São os 2 jogadores que nós ainda não fizemos o acordo financeiro. O Ilailson nós estávamos próximos de fazer, e aí ele recebeu o convite do Santa Cruz, eu acho que ele está muito focado lá, a gente acabou não conversando, mas o Ilailson sempre teve um carinho muito grande, nunca deu trabalho, e a gente acredita que vai acertar tanto com ele como com o Tsunami. O Remo está sem partidas oficiais, né? Vocês pegaram esse trabalho aí com o Remo sem disputar jogos oficiais. A gente sabe que a maior fonte de arrecadação do Remo até aqui é a bilheteria, né? Como é que vocês estão fazendo, Milton, para trabalhar essa parte financeira do Remo até esse início de parazão, onde vocês conseguem respirar melhor financeiramente? Mas o que vocês fizeram para esse trabalho acontecer aí na parte financeira também? Uma das coisas que a gente fez foi chamar o torcedor e pedir que ele comprasse os nossos produtos. E um grande produto nosso que tem ajudado bastante é o Nação Azul, o nosso sócio torcedor. Então, nós conseguimos melhorar o número de adimplentes, entendeu? Diminuímos essa inadimplência e isso automaticamente gerou um recurso, porque tinha gente que veio, estava 1 ano sem pagar, 6 meses sem pagar, veio, quitou 2 mensalidades, colocou em dia e agora continua pagando. Isso ajudou bastante. O Remo tem uma coisa que é fantástica, que gera receita para o Remo, que são as lojas. Cada vez que o torcedor vai numa loja do Remo, que ele compra uma camiseta, que ele compra um calção, que ele compra qualquer objeto, vai um percentual para o Remo. O outro é a bilheteria. Graças a Deus, nós colocamos 10 mil ingressos antecipados, o torcedor correspondeu, esgotou a carga promocional. A nossa ideia era que terminasse no domingo, o torcedor comprou a ideia e sábado terminou a carga promocional. Nós tínhamos uma incerteza se aquele aquele movimento de compra de ingresso era uma coisa pela promoção ou se era um pedido para o jogo. E hoje a gente já passou de 12 mil ingressos, está provado que o torcedor está acreditando no trabalho e, se Deus quiser, domingo, 35 mil vozes no Mangueirão para que o torcedor mate a saudade do elenco. E a outra fonte de renda nossa, importante também, é o Time Mania. Cada vez que o torcedor vai lá e aposta no Time Mania, ele ajuda o Remo. Esse mês o Remo recebeu 80 mil reais do Time Mania. É lógico que isso aí vai abatendo... O Remo não tem acesso a esse dinheiro, não pega o dinheiro, mas quem quer ter credibilidade precisa pagar suas contas. Sim. Então o Remo paga seus débitos trabalhistas, não digo trabalhistas, perdão, mas seus débitos previdenciários, os atrasados, e paga o atual. Quando você paga o atual, isso diminui a tua, porque além da folha, você tem os encargos do Time Mania está absorvendo. Então isso aí tem ajudado bastante. E Milton, você falou do Nação Azul, quantos adimplentes tem hoje em média? Olha, quando o João Mota, que é o nosso diretor do Nação Azul, assumiu, nós estávamos com apenas 900 sócios em dias. A gente espera que até o domingo do jogo a gente já passe a casa de 2 mil. Nós estamos próximos de atingir a média de 2 mil sócios. Nós colocamos como meta aumentar 500 sócios por mês. Graças a Deus a gente está conseguindo E isso chegar. Deve gerar para vocês em torno de um faturamento mais ou menos em quanto? Porque a grande vantagem quando aumenta o número de sócios é que a nossa despesa não aumenta. A nossa despesa operacional hoje ela é fixa. Então cada um sócio que se filia novamente, que se filia novo, ou então que volta, organiza sua vida e volta a pagar,
aquele dinheiro entra praticamente limpo para o clube, porque as despesas já estão absorvidas. Entendeu? Então isso aí ajuda muito. A única coisa que diminui é a taxa de administração, que a gente conseguiu baixar de 10% para 7,5%. Então isso aí é muito positivo. Mas existe, vocês têm hoje uma ideia do que o Nação Azul representa financeiramente para o Clube do Remo, Milton? Temos uma ideia. O Nação Azul, a nossa ideia é que ele a gente consiga, até o final do Campeonato Paraense, pagar a folha com o Nação Azul. A ideia é essa. Então, Entendi. assim, o torcedor do Remo, ele precisa entender uma coisa. A gente está no modelo antigo do Nação Azul. Quando nós chegarmos em 5.000 sócios adimplentes, esse é um modelo mais vantajoso, onde você paga uma mensalidade e tem direito ao ingresso. É um modelo que já está um pouco defasado no Brasil. Os grandes clubes do Brasil já não usam mais. Corinthians, Palmeiras, Internacional, que são os maiores exemplos de sócio-torcedor, já não utilizam mais esse modelo. Sim. É mais a rede de vantagem, a rede de descontos e a primazia na compra, a preferência na compra do ingresso. Então o Remo, assim que atingir 5.000 sócios adimplentes, ele vai dizer, ó, esses 5.000 aqui é a nossa carteira VIP, é quem tem direito aos ingressos. Aí daí para frente vai ser o novo sócio-torcedor e a gente espera que dentro do campo de futebol que responda, que aí a gente sabe que isso motiva ainda mais o torcedor e a gente espera chegar nesses 5.000 até o final do Paraense. Milton, ano passado o torcedor acabou decepcionado porque aconteceram algumas coisas dentro do Remo que de fato ele tinha algum tipo de razão. Uma delas foi o treinador ter tido carta branca para trazer uma série de jogadores que chegaram aqui e não corresponderam, enfim, a gente sabe o que isso tudo gerou no final dos processos todos aí de campeonatos. Esse ano, no entanto, o Remo traz um treinador, talvez o mais vitorioso dos últimos anos a nível Brasil aí para disputar a Série C, e traz um executivo, um cara que, enfim, tem conhecimento sobre a Série C, o que é muito importante. Só que o elenco que chegou, os jogadores que chegaram, nem todos, ou a maioria deles, não é de conhecimento do torcedor. Qual foi o critério que o Remo usou esse ano, né, se realmente foram eles que indicaram? Como foi trabalhado esses jogadores que chegaram para o Remo? Com muita franqueza ao torcedor, com muita franqueza a todos. Se esse grupo der certo, foi um trabalho de todos. Se der errado, foi o Milton e o Miléo. Nenhum jogador que veio não teve análise do Milton e do Miléo. Como tiveram jogadores que nós vetamos. Ninguém tem carta branca no Remo, tem carta branca para ir atrás, para buscar, para trazer, mas é a diretoria que diz se vem ou se sai. Isso aí é a nossa maneira de trabalhar. Quando foi para o Zé Renato vir, ele foi comunicado dessa nossa maneira de trabalhar. Quando foi para o Ney vir, ele também ficou consciente disso. Treinador não coloca jogador no Remo, executivo não coloca jogador no Remo, mas indica. Vai lá, busca no mercado, mostra o histórico dos jogadores e nós fizemos um departamento de análise de futebol. Então, todo jogador que foi oferecido, por exemplo, tem jogador que foi oferecido pelo Milton, através do Milton, empresário, mandou diretamente para o Milton, outros mandaram para o Miléo, consegue o número das pessoas que trabalham no Cifute nosso e manda para lá, que é o departamento de análise, e outros vêm pela busca do Zé Renato e do Ney da Mata. Então, todos esses atletas que chegaram, passaram pelo crivo do Ney e do Zé Renato, depois pelo nosso departamento de futebol e, por último, pelo Milton e pelo Miléo e pelo Paulinho Araújo também, que é quem nos ajuda no futebol. Então, os atletas que vieram tiveram o meu aval, tiveram o aval do Miléo, tiveram o aval do Paulinho Araújo, como tiveram atletas que nós vetamos, que nós entendíamos que não faz parte do perfil que a gente quer para o Clube do Remo. Houve todo esse critério. Se der certo, foi todo mundo. Mas se der errado, a gente assume a culpa, porque nós participamos diretamente da escolha desses atletas. O Remo encerrou esse ciclo de contratações com a chegada do Isaac, ou ainda tem alguma posição em aberto que o Remo está de olho no mercado? Posso Gustavo, acrescentar se o Vitor Júnior ainda é um nome que pode chegar para o Clube do Remo? Olha, o Vitor Júnior, se foi oferecido para alguém do Remo, não chegou até a diretoria. Eu já 2 ou 3 pessoas essa semana me perguntaram se algum empresário ofereceu para o treinador ou para o executivo, não chegou na diretoria. Então, enquanto não chega na diretoria, é atleta que não foi oferecido para o Remo. Pode ter sido oferecido para o executivo e para o treinador, eles estão analisando lá. Da hora que chegar para a gente avalia e diz se contrata ou não. Mas até agora, se chegou, não chegou para a gente tem um entendimento bom e aí está tudo tranquilo. Agora, quanto à tua colocação, Gustavo, nunca está fechado. A gente tem um elenco que a gente acredita, o elenco está montado hoje, entendeu? A gente acredita muito nesse grupo que a gente montou um grupo para a temporada, a gente espera que esse grupo mostre que a gente está certo, que consiga as vitórias no Campeonato Paraense, consiga
as vitórias na Copa Verde, na Copa do Brasil, e que a gente possa iniciar a Série C com eles. Mas o mercado é muito dinâmico, o futebol é muito dinâmico. Hoje, amanhã, desponta um jogador com uma qualidade acima da média e você tem que estar se reforçando, porque nós sabemos que a Série C vai ser um campeonato difícil, mas a gente acredita nesse grupo aí, e quem se destacar desse grupo, quem corresponder, com certeza fica com a gente, e tanto que a maioria dos atletas tem contrato até o final da Série C. Milton, a gente recebeu muitas perguntas dos internautas do Globoesporte.com.br. Desde já a gente agradece a participação de vocês. O Romeu Biazan, pelo site, ele te pergunta de que forma o Departamento Autônomo do Remo ajudaria o projeto Retorno do Rei no decorrer da temporada. E eu já acrescento, existe alguma possibilidade do Remo voltar a jogar? Eu sei que tem um projeto à parte, mas vocês devem estar trabalhando em sintonia com eles também. Existe alguma possibilidade do Remo, em alguma parte do campeonato, no primeiro turno ainda, no segundo, disputar uma partida no Bainão? E também responde essa pergunta dele, de que forma vocês estão ajudando aí o Retorno do Rei ao Bainão? Eu queria dizer para o Romeu uma coisa que é muito importante. O torcedor do Remo não aceita mais que você estipule prazos e não cumpra. Então a gente tem muita cautela quando fala em reabrir o Bainão. O que acontece é um projeto maravilhoso, que merece os parabéns, que o torcedor abraçou, que é o Retorno do Rei. Mas uma coisa fica muito clara: as pontes, elas servem para unir ou para afastar. Lá no Remo as pontes estão servindo para unir. O Remo está unido, o Remo está numa coesão muito grande, porque entende que precisa, que deve um pouco mais ao seu torcedor. Por tudo que esse torcedor tem correspondido ao longo dessa última década, que não foi das melhores para o Remo. O torcedor do Remo não abandonou o clube em nenhum momento. Começou de 2005 com aquela queda para a Série C. O torcedor foi aquele exemplo para o Brasil, colocando mais de 30 mil pessoas de média em um campeonato brasileiro. Aquilo é uma coisa que a gente memoriza com muito orgulho. Então, para esse torcedor, nós sabemos que o Remo deve. E só vai conseguir o Remo voltar a ser o Remo com união. Então, a gente trabalha todo o tempo na união. Então, o futebol está aqui. Futebol dando certo. Sobrou recurso. Está precisando de 300 mil para fazer a iluminação do Bainão. O futebol tem dinheiro, está aqui. Vamos fazer. É interesse nosso jogar no Bainão. Nós temos um jogo na terceira rodada com a Águia. Nós estamos conversando com a federação para a gente tentar adiar. É um jogo muito em cima de um repar, no Mangueirão, à noite. Isso aí é custo, é sinal de prejuízo. Se é no Bainão, você joga na maior tranquilidade do mundo. Porque você jogar no Bainão para 10 mil pessoas é absolutamente rentável. Você no Bainão lota um jogo desse à noite. No que dê 10 né? mil, a tua despesa é reduzida. Isso. Quando você joga no Mangueirão, é certeza de que se não empatar nas despesas vai ter prejuízo. Então isso é ruim. Então o torcedor, o Romeu, fica certo aí que é interesse nosso e a gente está buscando mecanismo. Agora, o que é prioridade hoje no Remo? O que faz o futebol rodar? Salários de jogadores, comissão técnica e funcionários. Que hoje está em dia. Está em dia, graças a Deus, está em dia. Inclusive dos funcionários, Milton? Dos funcionários também. E, Milton, a folha do Remo esse ano no Paraense vai mudar do Paraense para a Série C? É aquilo que eu falei. Vou trabalhar no máximo, o teto vai ser... Qual é o Olha, tudo depende dos resultados. Os resultados, eles são termômetros de qualquer coisa. Esse grupo que foi montado é um grupo de jogadores que estavam jogando em 2017. Tem jogadores aí que, pelo histórico, jogador como o Esquerdinha, é um dos parâmetros que a gente levou para contratar. Jogador de uma regularidade impressionante, jogou quase que todas as partidas pelo Sampaio Corrêa, disputou o Campeonato Maranhense e disputou a Série C e conquistou o acesso junto com o Sampaio. Jogador que jogou quase 40 partidas no ano. Então esse foi o perfil dos atletas que a gente buscou. Jogadores que estavam em atividade e que têm uma regularidade. Então é um grupo montado para a temporada. E a gente espera que esse grupo corresponda, que consiga as vitórias, que consiga os títulos e que aí a gente possa só verificar 2 ou 3 peças que não tenham encaixado para que a gente reforce o time para a campanha da Série C. O Júnior, através do site, Milton, ele te pergunta quando será inaugurada a Academia do Bainão? Olha, a Academia do Bainão foi uma conquista do nosso departamento comercial. O Abelardo e o Rafael Darraz entraram com muito gás e, graças a Deus, estão correspondendo. Conseguiram essa parceria com a Lion Equipamentos. Os equipamentos já estão disponíveis. O doutor Ricardo Ribeiro, nosso vice-presidente, está fazendo um trabalho com abnegados do clube de montar o espaço que vai receber a academia. E a gente acredita aí que até o final de janeiro, meados de fevereiro, a academia já esteja funcionando.
só para te repassar a mensagem inteira do Júnior aqui, né? Ele te deseja boa sorte à frente aí do Remo. Para finalizar, Milton, a tua participação aqui, o Lucas Conde, o diretor de futebol do Paysandu, também está aqui, daqui a pouco ele vem e eu vou fazer essa mesma pergunta para ele. O Remo tem algumas competições a disputar na temporada, Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil, mas a gente sabe que o principal objetivo do Remo seria, eu vou colocar na minha boca, porque eu quero ouvir da tua, o acesso à Série B do Brasileiro em 2019. O Remo vai conquistar o acesso à Série B? Olha, Gustavo, primeiramente, me permita discordar. Prioridade do Remo é ganhar o Bragantino domingo. Então o Remo vai por etapas. O Remo precisa estrear bem no Paraense, vai brigar pelo título do Paraense, vai brigar pelo título da Copa Verde, vai brigar por uma boa participação na Copa do Brasil. Que Deus nos permita ter uma participação como nós tivemos em 91, que o Remo foi semifinalista. A meta nossa é ir levando o Remo cada vez mais forte e conquistar o acesso. Para o torcedor, tudo isso é obrigação. Para a diretoria também, quando nós assumimos a meta, nós colocamos como meta ganhar o Paraense, ganhar a Copa Verde, fazer uma boa participação na Copa do Brasil e conquistar o acesso. Agora, futebol não é uma ciência exata, nem tudo que se faz acontece como você prevê, mas a gente acredita no trabalho, acredita que Deus botou a mão nesse trabalho e que ao final do ano a gente vai poder voltar aqui em outro momento já celebrando as conquistas. Agora, não posso dizer que uma coisa que vai conquistar seria muita arrogância da minha parte, sabe? É uma coisa que eu não posso fazer isso porque o futuro a Deus pertence agora. Mas vai brigar para. Trabalho para isso, vamos trabalhar todo dia para isso, sem dúvida alguma. Nós sabemos o que o torcedor quer. O torcedor quer ganhar tudo. Copa do Brasil, Copa Verde, Campeonato Paraense, quer o acesso. Na cabeça do torcedor, o acesso é mais importante. Por quê? Porque o acesso tira o Remo da C. O Remo é um time que pouco frequentou a C. O Remo passou a sua vida inteira na A e na B. Em 2005 nós tivemos um rebaixamento relâmpago e 2007, 2008 aí nós ainda estávamos jogando Série B. Aí depois que caímos para C foi um Deus nos acuda e a história todo mundo sabe. Então o Remo precisa voltar à Série B. É Série B e Série A, esse é o local do Remo. O Remo já foi 8º colocado no Campeonato Brasileiro da Série A. Esse é o Remo que o torcedor quer, esse é o Remo que nós temos compromisso de tentar entregar de volta ao torcedor. Milton, a gente agradece a tua presença aqui no GE na Rede, deseja sucesso nesse trabalho que a gente sabe que é complicado, gerir um clube de futebol, a gente sabe que esse grupo que tu fizestes, que tu unistes aí, está fazendo todo esse trabalho de gerir o departamento de futebol. Gustavo, me permita mais uma vez discordar, não é que eu fiz, nós somos um grupo. Mas a liderança foi tua. Miléo Júnior, Haroldo Picanço, sabe, muita gente envolvida. Me permitam aos envolvidos não colocar nomes aqui, porque eu vou esquecer de alguém e vai ser injusto da minha parte. Mas assim, é um trabalho muito duro, muito árduo, a gente sabe da responsabilidade, a gente sabe quem está por trás da gente, que é o torcedor que cobra e cobra muito. Eu sou torcedor do Remo, hoje eu estou dirigente, mas eu sou torcedor. Eu sei como é o Remo, não é de hoje, entendeu? Já tive grandes momentos e já tive momentos de grandes decepções e sei como o torcedor reage nessas horas. Então a gente pede ao torcedor que tenha certeza de uma coisa, nós estamos dando o nosso melhor. Vamos brigar para acertar todo o tempo, para entregar o Remo como você merece. Obrigado, Milton. Obrigado, sucesso, Gustavo. Viu? Obrigado, Jorge. Obrigado, parabéns, Milton, pelo trabalho e fazer um reconhecimento que vocês são importantes para a gente. Vocês aqui, cada vez que nos dão espaço aqui, nosso trabalho cresce. Toda vez que eu venho aqui que eu digo, torcedor, compra o ingresso, domingo tem estreia do Leão, daqui a pouquinho o aplicativo bomba, aí vendas aumentam, pela audiência de vocês. Obrigado por tudo. Beleza. Abraço, Gustavo. Valeu, Milton. Abraço.